E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ejaculação precoce gerada pela pornografia, gerada pelo sexo de mentirinha. Porque o cérebro acredita, como você já deve ter me ouvido falar, que a pornografia faz a gente achar que a gente está fazendo sexo de verdade, né? Então é o sexo de mentirinha que gera várias coisas negativas e uma delas é a ejaculação precoce. E essa ejaculação precoce, quando a gente fala, só para a gente definir uma forma melhor, porque todo mundo já sabe que é o orgasmo antes da esposa, né? No caso, é antes da parceira. E essa ejaculação precoce, ela destrói muito o casamento, ela atrapalha muito o casamento, deixando a outra pessoa infeliz. E quando a gente fala desse orgasmo, que é tido antes, ele é bom lembrar que ele é o pior orgasmo que a pessoa pode ter, né? É o adiantamento do pior orgasmo que a pessoa pode ter, né? Então, por quê? Vamos começar falando do âmbito de que a pornografia, ela oferece o quê? Ela oferece prazer imediato, um prazer fácil ali, que ela não precisa fazer nada, que é só ela ligar uma telinha e ele vai oferecer um tipo de prazer para ele, um prazer sexual rápido e fácil, né? E a diferença do sexo real, o sexo real ele precisa de conexão, ele precisa de contato, ele precisa de dedicação, ele precisa de compreensão, de diálogo, ele precisa de um trabalho, né? Ele dá trabalho fazer um sexo de qualidade. Estou falando de um sexo de verdade entre, né, marido e mulher. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu quero falar sobre os quatro motivos por que a pornografia gera, para você ter um entendimento melhor de por que a pornografia gera ejaculação precoce, tá bom? E o primeiro motivo é a desconexão. Como assim, André? Quando a pessoa vê pornografia, ela se conecta com um mundo de fantasia. E por mais que você, marido, você queira se concentrar na tua esposa, por mais que você ame a tua esposa, e isso acontecia comigo, mesmo amando a minha esposa, na hora de ter relação, você inconscientemente você está conectado com a pornografia, com o que você viu, porque você faz uma espécie de relacionamento com a pornografia. E quando você faz essa conexão, por mais que você fala, olha, agora nesse momento eu vou entrar aqui no quarto com a minha esposa, eu vou esquecer tudo que eu vi na pornografia e eu vou focar nela aqui. Eu quero falar uma coisa, mas não funciona assim. Porque o sexo, desejo, frustração, ansiedade, por exemplo, a lascívia, todas essas coisas, lascívia no caso que eu tô dando o nome, que é um pecado no caso, né? No sentido, tudo isso, ele não ocupa um lugar separado no cérebro. Tem assim, por exemplo, a parte separada do instinto, tudo, tem algumas áreas, mas isso ele está muito envolvido no cérebro. E quando você vai para a cama, o que acontece? Isso está tudo misturado, isso vai ser o resultado de tudo que você tem sentido no dia, dos seus pensamentos, a qualidade da sua relação sexual com sua esposa vai vir disso, de que você está vivendo, aquilo que você está pensando. E o que acontece? Quando você está conectado com a pornografia, quando você se conecta por a pornografia, quando você não desintoxicou a sua mente, o que acontece? Quando você vai para a cama, você tem uma desconexão com a sua esposa. Ou por mais que você tenha uma conexão, é uma conexão ruim. Então imagina aí um Wi-Fi, uma conexão que fica falhando toda hora. E o desejo sexual, ele é muito honesto. Quando você tem conexão, ele te movimenta, ele vai te entregar um sexo de qualidade, ele vai te entregar uma relação amorosa de qualidade. E quando tem desconexão, o desejo vai se ausentar, ele vai falhar. Então esse é um dos motivos. Eu não vou falar hoje sobre disfunção erétil, tá bom? Mas é uma das causas também da disfunção erétil, disfunção erétil é o famoso, no linguajar popular, que é o brochar, né? Ou seja, quando a pessoa não tem a ereção, nem a ejaculação precoce, ela nem teve a ereção antes, entende? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a desconexão vai ser um dos motivos de gerar a ejaculação precoce na relação sexual. O segundo, eu vou falar sobre a ansiedade. E essa ansiedade, gente, eu vou usar ela como uma forma, porque ela vai ser o final de todas as outras consequências emocionais de ver pornografia. Então, a pessoa normalmente vai buscar a pornografia para se aliviar de uma ansiedade ou de outros conflitos emocionais. E aí, quando a pessoa vê, a ansiedade dela vai aumentar. Por quê? A ansiedade gerada por outros conflitos emocionais, porque a pornografia vai abaixar a autoestima, ela vai gerar insegurança, ela vai gerar afobação, ela vai gerar expectativa sobre o sexo e um monte de outra coisa
que na hora e que vai gerar uma ansiedade, que vai produzir uma ansiedade, e que na hora da relação sexual isso vai gerar afobação. Entende? Eu não vou explicar isso com profundidade, mas para você entender que ansiedade é igual a afobação, entende? Vai apressar a pessoa na hora dela ter a relação sexual. Aí, então essa expectativa, por exemplo, eu vou falar uma forma, por exemplo, do exibicionismo, por exemplo, a expectativa que ela é gerada em relação àquilo que ela viu na pornografia, sobre o que ela viu, a expectativa que ela vai gerar até sobre ela mesma, né? O homem, no caso, vê um cara super sarado fazendo um movimento sexual com tal, tipo, uma performance profissional, e aquilo ele vai levar, a hora que ele tirar a roupa, ele vai gerar uma ansiedade. Se ele não tem um corpo igual o cara que ele viu na pornografia, ele vai gerar uma ansiedade em relação à própria performance dele. Ele vai querer, mesmo que ele que ele seja bombadão, bonitão, que ele tenha um corpo sarado, atlético, ele vai gerar uma ansiedade às vezes até ainda maior, porque ele vai tentar copiar aquela mesma performance. Enfim, isso vai gerar um tipo de ansiedade. Isso é uma das coisas, um tipo de ansiedade, existem várias outras, né, dentro disso, mas eu tô contando uma específica. Isso vai gerar ejaculação precoce, tá bom? A terceira é o ritmo da mão. Essa é a mais comum, essa que todo mundo já acaba assimilando, que é o ritmo da mão, que é o seguinte: a pessoa, quando ela faz quando a pessoa vê pornografia e ela se masturba, ela está fazendo sexo com ela mesma, né? Coisa que Deus não criou você para fazer sexo com você mesmo. Isso é fato. E o amor, quando você faz amor com você mesmo, é uma coisa muito louca, porque na verdade não é amor, é egoísmo, né? Então ele é baseado no egoísmo, porque você tá... Eu vou fazer um vídeo falando sobre por que a masturbação é egoísta, e você vai entender um pouquinho melhor. Mas quando a pessoa faz amor com ela mesma, ela não consegue. Eu escrevi uma frase que é: quando você faz amor com você mesmo, você não consegue dividir ele com ninguém. E o que acontece? Lógico que existe um processo de restauração, você consegue voltar, depois de um tempo, você, sem ver pornografia, você consegue ficar sem ejaculação precoce. Isso aí é uma capacidade, a plasticidade neural do cérebro de voltar ao lugar. Mas o que acontece? Quando ele se acostuma, quando você vê pornografia, você vai ser estimulado pela fantasia que você está vendo, então já vai bloquear uma coisa aí, já vai te atrapalhar. E quando você se masturba, você se acostuma com o seu próprio ritmo, com o ritmo do quê? Do seu amor. Ou seja, quando você vai fazer amor com a sua esposa, você não está fazendo amor com ela, você está fazendo amor com você mesmo, porque ainda você continua no seu mesmo ritmo. Olha que loucura. Então é o teu mesmo ritmo que continua, então você continua fazendo amor com você mesmo, mesmo quando você vai transar com a sua esposa, você não consegue, você tem a ejaculação precoce, porque ainda está, o seu cérebro, ele gravou a informação do teu ritmo. Então foi gravado isso e vai demorar um tempo para desintoxicar disso. Tá ok? Então esse é o terceiro. E o quarto motivo é a perda do compasso. A perda do compasso será do movimento da penetração? Não especificamente. É o seguinte: a perda do compasso, porque você vai ver pornografia, você vai ver um outro ritmo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava que eu tinha que ver pornografia para aprender a fazer sexo. Imagina se um dia eu resolvo, né, desviar dos caminhos do Senhor, ir lá e transar com a menina, e eu não vou saber nada de sexo. Esse é o que está na cabeça da maioria dos adolescentes. E aí quando você descobre que é o contrário, se você quer aprender a fazer sexo, você tem que esquecer tudo o que você viu na pornografia. Quem é mais maduro já sabe disso, ou ainda não, mas tudo que a pornografia mostra não tem nada a ver com o sexo de verdade. Eu não vou aprofundar nisso aqui também, mas essa questão, cara, o que gera isso, a questão de a pornografia, o que ela ensina é completamente fora do que é o sexo verdadeiro. Ela ensina a sequência, como que começa, como que termina, o que a mulher gosta. E aquilo é tudo uma grande patifaria, uma mentirada, porque o sexo ele foi feito para o homem. Ou seja, a fantasia do homem, por mais que as mulheres assistam também, mas na pornografia o homem é o rei e a mulher é um objetinho dele, no qual quer fazer tudo o que ele quer fazer, tudo do jeito que ele cria uma fantasia na cabeça dele, que na hora que ele tenta ir para o sexo real, a hora que ele chega em casa e aí ele entra pro quarto com a esposa dele, ele tá animado para ter uma lua de mel com a esposa dele,
Porém, o que acontece? O que ele aprendeu está, mesmo que ele já seja um homem experiente no sexo, aquilo tá gravado na mente dele, aquele ritmo, tudo que ele acabou de se excitar com aquilo, aquele ritmo tá gravado. Eu não tô falando sobre ritmo da mão, igual eu tava falando na terceiro ponto, mas é o ritmo da relação sexual, porque ele perde completamente a conexão. Então perde a conexão entre carícia, mão no pescoço, cheiro, abraço, beijo, tudo isso está descompassado. E esse ritmo vai presentear ele com uma ejaculação precoce, porque ele acaba, mesmo pode ser um homem que antes de se converter rodou o mundo inteiro, transou com todo mundo, mas ele desaprende de novo, ele volta a ser uma criança sexualmente, ele fica infantil, porque a fantasia infantiliza o nosso cérebro, ele infantiliza a gente e faz a gente perder o compasso do sexo. Mesmo que o cara tenha uma boa performance, isso vai presentear ele com uma ejaculação precoce. Deu para entender? Então isso é um pouquinho do que esse sexo de mentirinha causa na nossa vida. Isso é uma das coisas. Eu coloquei aqui 4 pontos, mas ele vai afetar mais. Existe mais coisas ainda que a pornografia faz, que faz gerar ejaculação precoce. Então é um conjunto de coisas que faz a pessoa ter ejaculação precoce. Eu espero ter te ajudado e eu queria falar para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aqui e compartilha com seus amigos que tem pessoas da sua igreja, seus amigos que precisam ouvir essa mensagem, tá ok? Um grande abraço, fica com Deus.